Podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje os alunos Marjorie Antunes Perim e Catarina Baldassari conversam com Paulo Massude sobre os mitos sobre alimentação e nutrição no geral. Oi pessoal, eu sou a Catarina. E eu sou a Marjorie. E hoje a gente vai falar sobre mitos que ocorrem sobre alimentação e nutrição no geral. Para isso a gente trouxe o nutricionista Paulo Massude para falar sobre isso com a gente. Boa tarde a todos, agradeço o convite da Marjorie, da Catarina, da Ana Clara, que intermediou aqui essa entrevista. Muito obrigado pelo convite, tá? Para começar, a gente gostaria de perguntar o que te motivou a seguir essa carreira da nutrição. Na verdade, eu sempre tive uma carreira esportiva desde cedo, né? Eu fui atleta profissional de basquete, depois eu fui um atleta profissional de luta de braço. Comecei uma faculdade de educação física, não terminei e nesse meio tempo eu abri uma loja de suplemento alimentar aqui na cidade de Avaré. E sempre me motivou essa parte da nutrição, da alimentação voltada para o esporte, né? E quando surgiu a oportunidade, eu acabei fazendo uma faculdade ali de nutrição. Aí eu estou direcionando especificamente para o esporte. Uhum. A primeira pergunta o consumo de proteínas pode auxiliar no aceleramento da hipertrofia? E como saber a sua meta de proteína diária? Bom, a necessidade diária de proteína ela varia de pessoa para pessoa, mas normalmente, em questão das recomendações, seriam de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo corporal, tá? Se a gente for pensar para um atleta de musculação, isso aí vai acabar se elevando um pouco mais. Se a gente for pensar na hipertrofia, que é o crescimento da célula muscular, a gente teria uma quantidade aí de 1,7 a 2 gramas de proteína por quilo corporal. Se a gente for pensar num emagrecimento, essa quantidade tem que ser aumentada por conta da preservação da massa muscular já existente. Se eu não oferecer essa quantidade de proteína, a pessoa acaba perdendo mais musculatura do que propriamente gordura. Isso afeta na taxa metabólica basal. Então a importância da proteína no emagrecimento e na hipertrofia é de extrema importância e saber dosar isso. Não é o excesso de proteína, tá? Isso tem que ser dosado, claro que tem que ser com acompanhamento de um profissional. Fica mais fácil da gente atingir isso. Normalmente as pessoas consomem um suplemento à base de proteína, né? O whey protein, que é o mais conhecido, mas às vezes ele está superestimando essa dosagem de proteína. Então, basicamente, ele está jogando fora essa proteína de excesso, tá? Pode um pouco virar uma caloria de excesso, mas normalmente vai ser excretada na urina ali na forma de ureia, que é o substrato dessa proteína. Tá? Gostaria de acrescentar uma pergunta que eu pensei agora. Claro. É tipo assim, tem pessoas que às vezes falam as coisas, assim, publicam, falam, gente, pra mim funcionou isso. Só que às vezes a gente não sabe se é verdade ou não. Tipo, tem gente que fala que misturar, por exemplo, banana, aveia e leite ajuda a criar musculatura, assim, tipo, ajuda a você crescer. A gente tem que imaginar que existe uma necessidade diária sobre isso, né? Não é apenas uma refeição. Então, essas 1,7, 1,8 gramas de proteína é uma necessidade diária, gramas por quilo de peso. É uma necessidade diária, não apenas baseando numa refeição só, né? Isso é o que vale para o consumo diário. Então, eu consumi a banana com leite. Legal, tem uma parcela de proteína em cima daquilo, mas será que no total, ao longo do dia, você está consumindo o necessário? Então, a ideia é o somatório do dia, né? Da semana, do mês. Então, se a pessoa tomar isso e não, tiver comendo a quantidade certa, não vai fazer diferença. Não, se ela não atingir o necessário, não vai ter tanta diferença assim. Isso aí não acontece. Claro que a gente tem um estímulo. Para a síntese de proteína muscular, a gente precisa de 2 estímulos. O primeiro seria a alimentação proteica. E o segundo é a atividade resistida, que é a musculação. Então a gente precisa desses 2 parâmetros para a gente aumentar a curva de síntese de proteína muscular, tá? Mas
o problema da proteína, ela existe uma tolerância máxima por refeição, que isso daí seria em torno de 0,4 gramas por quilo corporal. Então, se eu consumir muito mais do que isso, o meu corpo também não vai absorver, então ele vai jogar fora o resto. E isso tem que ser dividido ao longo do dia, normalmente durante as refeições. Então não adianta, por exemplo, eu preciso de 100 gramas de proteína ao longo do dia e eu consumir 5 e 90. Aquele 90 não está me dando 100, porque existe um limite daquele aproveitamento. Então eu tenho que balancear em todas as refeições essa proteína, tá? Não é apenas uma ou duas, ou chegar logo depois do treino e encher um pote de whey, tomar com água. Não é muito assim que funciona. Né? Normalmente eles falam o samba da coqueteleira ali, né? Depois de um treino sempre tem alguém chacoalhando uma coqueteleira tomando um whey ali, né? Com alguma coisa. Mas não é bem assim, tem que estar calculado, tá? Existe alguma assim, estimativa para saber se você está acima do peso de acordo com a sua altura ou não? Existe o IMC, né, que é Índice de Massa Corporal, que é o seu peso dividido pela altura ao quadrado. Isso daí, a gente pensar numa eutrofia, ele vai de 18 a 24,9, né, que você tem um indicativo sobre o peso. Mas o que é bem válido também, isso para pessoas sedentárias, mas o que é bem válido para atleta seria mesmo a composição corporal. Isso é bastante interessante, porque se a gente for avaliar um fisiculturista profissional, ele vai ter ali seus 1,60 m e 100 kg. Isso daí no IMC seria uma obesidade grau 2, por exemplo. Mas o percentual de gordura corporal dele é 4%. Então, será que ele está realmente obeso ou ele está super musculoso? Então, essa aqui é a ideia. É válido, é um indicativo. Agora eu preciso investigar um pouco mais, se realmente isso é o indicativo, se realmente aquilo lá está me dizendo que ele está obeso ou não. Tá? Eu priorizo bastante a composição corporal, tá? Gordura e músculo. Sim. Então essa aqui é a ideia principal. Não que ele não é válido, é super válido. Mas precisa saber interpretar esses valores, né? De acordo com pessoas ou pessoas. Claro que visivelmente, a gente olhar para uma pessoa, a gente sabe se ela está fora do peso ou não, né? Visivelmente. Aquilo ali, principalmente se ela for sedentária, ainda é pior ainda, né? Então já seria um indicativo, mas é muito válido. O IMC, o Índice de Massa Corporal, é extremamente válido, tá? É o primeiro fator ali que a gente vai correlacionar com a obesidade, é esse. Tá. A gente pode avaliar questão de saúde por peso? Pode. Vamos pensar na obesidade, né? Vamos dizer que a gente só tem a ferramenta do IMC, né? Sem poder olhar para a pessoa. Se a gente for calcular a altura pelo peso, ou peso pela altura ao quadrado, a gente vai ter uma ideia de como essa pessoa está. Mas no visual isso conta também, né? A gente tem que saber interpretar isso. Mas falar que, eu estou olhando uma pessoa magra ali na rua, será que ela não tem nada? Não necessariamente. Porque pode existir uma pessoa obesa desnutrida? Pode. Pode existir um magro também desnutrido? Também pode. Né? As variações são infinitas, pode acontecer de qualquer forma, tá? Então a ideia realmente é avaliar. Eu queria aproveitar sobre esse assunto de peso relacionado à saúde e perguntar se toda pessoa que está acima do peso está com algum problema de saúde. As chances são grandes, tá? As chances são grandes. Não quer dizer que vai existir, isso tem que ser investigado. A gente já entende hoje a obesidade como uma doença inflamatória, tá? Então, dependendo do nível de obesidade, isso terá que ser investigado. As chances de haver ali uma resistência à insulina, uma pressão arterial alterada, elevada, um colesterol elevado, isso aí as chances são grandes, tá? Principalmente por quê? Porque existe a gordura visceral que é acumulada ali nesse metabolismo, tá? Entre as vísceras. E isso é mais prejudicial. Então já se supõe, não quer dizer que ela vai estar, tá? Mas já se supõe e isso já é bom investigar. Já é um paciente de risco, vamos dizer assim, dependendo do grau de obesidade, né? Que ela é dividida, essas obesidades são divididas em graus, depende muito do IMC, tá? Claro que para pessoas sedentárias isso se agrava um pouco,
a necessidade de exercício físico é um pouco... é quase que necessária, tá? Principalmente pela massa muscular. Isso depois dos 50, a gente tem uma degradação da nossa musculatura muito grande. Então, o ideal seria realmente existir a musculação quase que para todos ali depois dos 50. Senão vai existir uma perda de massa muscular. Então a gente vê idosos assim perdendo o equilíbrio, isso caindo, isso acontece demais. Por quê? Porque é uma perda de massa muscular muito grande, tá? Depois dos 50 anos isso acontece, tá? Sarcopenia. Gostaria de fazer uma pergunta também, tipo, como que você consegue diferenciar a dieta que você... Porque tem pessoas magras que começam a fazer academia para ganhar massa, só que elas acabam perdendo massa, tipo, mais do que elas já têm. Então, tipo, qual que tem que ser a alimentação para não acontecer isso? A gente tem que priorizar bastante a proteína, isso tem que existir, tá? A proteína é o construtor de fibra muscular, isso aí é o que vai ter que existir. Às vezes ela acabou perdendo, provavelmente a dieta estava em déficit calórico. A ideia é sempre uma balança. Quero ganhar peso, eu vou gastar menos do que eu consumo. Eu quero perder peso, eu vou gastar mais do que eu consumo, tá? É só uma balança, isso é simples, é uma conta de mais ou menos. Eu quero economizar dinheiro, eu não gasto. Eu quero gastar tudo, ficar devendo, eu gasto tudo que eu tenho e peço fiado lá depois. Então, a ideia seria o quê? Na anamnese, você faz um recordatório da alimentação dessa pessoa e você vê como que está essa alimentação dele. Isso é calculado em macronutrientes, ali, proteína, carboidrato e gordura e as calorias. Você observa isso. E você calculando dentro das necessidades, você calcula, fazendo uma avaliação física, você consegue calcular as necessidades dessa pessoa. Aí você faz o balanço, né? Você monta uma estratégia. Ele quer ganhar massa, então vamos fazer ele comer mais do que ele gasta. Ele gasta 2.000 calorias, ele quer ganhar massa, vamos fazer ele consumir 2.500 calorias. Vai vir gordura? Provavelmente. Mas e agora? Ô louco, como é que eu faço isso? A gente controla isso, tá? Como que a gente controla isso? Não oferecendo tanta caloria assim. Eu posso oferecer uma parcela menor do que 500 a 1.000 calorias e eu consigo observar os ganhos, quanto veio de gordura, quanto veio de músculo. Isso é importante para poder manter o equilíbrio ali, músculo e gordura. Isso que seria o essencial. Então você tem que acompanhar um pouquinho mais de perto. Essa é a minha metodologia, tá? Eu acompanho um pouquinho mais de perto. Eu não gosto de, por exemplo, colocar 1.000 calorias a mais e daqui a um mês você vem. Não. Eu gosto de colocar menos do que isso e observar como que veio esses ganhos, né? Senão a gente tem um ganho acentuado de gordura e um pouco de músculo. E daí? Depois eu tenho que tirar, eu vou perder músculo? Vai! E agora? Mas, louco, quando que acaba isso? Não, nunca acaba. Você só fica no equilíbrio, tá? Você fica equilibrando isso com a dieta. Isso para quem faz corretamente, né? Normal. Mas você está contando que ele faça ali os 100%, né? Mas sempre tem uma escapada ou outra. Mas vamos pensar que 300 refeições no mês, 2 não vai estragar tudo, não, né? Eu tenho amigos meus que já falaram que vão ganhar muita massa para depois transformar muita gordura para depois transformar tudo em músculo. Eu queria saber se esse método realmente funciona e se funciona, se é realmente bom. Tá, a ideia é assim, a gordura é gordura e músculo é músculo, né? Ninguém se transforma em ninguém, assim, né? O que acontece eu vou fazer uma super compensação ali de calorias para mim poder ganhar a musculatura o máximo que eu consigo, mas com isso vem a gordura junto. Não tem como, porque vai sobrar caloria, vai se transformar em gordura. E depois a ideia é o quê? Fazer um déficit calórico para que eu consiga preservar essa musculatura e tirar o máximo de gordura possível. Essas estratégias. Normalmente, se for pegar em atleta profissional, você divide essas fases em bulking e cutting, né? O bulking seria quando ele está comendo muita caloria e para poder ganhar o máximo de músculo possível, mas isso vem gordura junto. Tá? Mas e depois? Depois vai tirar a gordura, vai sair músculo? Não, vamos tentar perder o mínimo possível de músculo. E a ideia também no momento dos ganhos seria, vamos tentar ganhar o mínimo possível de gordura. Então por isso que esse controle é um pouco, um pouquinho mais,
trazer um controle mais próximo, você conseguir aproximar mais, um contato mais próximo com o paciente, fica mais fácil. Por exemplo, ele gasta 2.000 calorias, eu vou jogar 5.000 então? Puxa, não. Provavelmente ele vai ganhar muito mais gordura do que músculo. Então, existe alguns critérios para isso, né? Não é muito a torto direito assim. Vou sair comendo tudo que dá. Né? Então a gente controla um pouco isso para ganhar o mínimo possível de gordura, para que o trabalho de cutting não seja tão sacrificante para a musculatura. Você acredita que esse processo de bulking, cut para definição e tamanho é o melhor? Sim. Depende muito, varia muito de atleta. Tem atleta que gosta de permanecer, faz um bulking muito limpo, então ele não faz esses exageros. Depende muito, talvez no início da carreira seja mais fácil fazer isso e lá na frente manter um cruise, uma coisa um pouco mais constante, tá? Seria mais fácil, porque às vezes suja demais e vai ganhar muito mais gordura, daí condena um pouco a musculatura. Eu acredito que no começo depende muito de atleta para atleta, isso é genética, não tem. Tá? Existe muita diferença, mesomorfo, endomorfo, ectomorfo, tem muita diferença. Tem alguém que tem uma facilidade maior em ganhar gordura, então num processo desse ele acaba ganhando mais do que queria, né? Aí sacrifica um pouco a musculatura depois. Tipo, as pessoas de 16, 17 anos que estão passando por um processo que elas querem ganhar definição, estética, né? Você acredita que o bulk seria indicado? Assim? Eu acho que 16, 17 anos, vamos pensar que ele iniciou uma atividade de musculação com 14, né? Então não existe uma maturidade muscular para que isso aconteça. Vai demorar tempo, né? Vamos imaginar eu chegar numa escola de jiu-jitsu, o primeiro dia, daqui 6 meses eu quero ter a faixa preta, claro que eu quero, mas não vai dar. Então a gente precisa de uma maturidade muscular, uma construção em cima disso, tá? Então ainda é cedo de falar. Claro que ele pode ir fazendo o processo de vou consumir mais do que eu gasto, esse processo vai ser feito de qualquer maneira, para qualquer um, né? Para os ganhos, mas não precisa exagerar, né? Tem que ser bem controlado isso. É uma questão de maturidade, tá? Porque 16, 17 anos ainda é uma idade precoce pensando em músculo. Não tem como ver uma maturidade muscular com uma pessoa tão jovem assim, porque ela não tem tempo de treino para isso favorável, tá? Tem como ser saudável apenas com uma alimentação boa ou é necessário fazer exercício físico também? Tem. Dá para ser saudável muito bem, mas aquela condição de perda de massa muscular ao longo do tempo, isso pode ocorrer, tá? Porque a gente tem declínios hormonais ao longo da vida, né? Depois dos 22, aí 25, a pessoa já começa a ter um declínio hormonal, ali já começa o envelhecimento se a gente for pensar. Então, dá para ser saudável tranquilamente. Precisa de uma alimentação equilibrada para se manter nutrido. Se eu resolver embutir uma atividade na minha rotina de vida, as minhas necessidades são outras, elas aumentam. Por quê? Porque eu estou tendo um gasto maior. Se eu quero manter um equilíbrio, eu mantenho aquilo ali, tá tranquilo, eu só faço a minha rotina, vou para o trabalho, volto para casa, durmo. Né? Agora, se eu começo a mudar a minha rotina, incluo uma atividade física, que é muito bom, é necessário, as minhas necessidades aumentam, tá? Tanto de carboidrato, proteína e gordura, isso aí Se eu tiver uma alimentação muito ruim, o exercício físico pode compensar isso? Não. A gente depende de 3 pilares fundamentais: treino, alimentação e descanso. Isso daí é fundamental. Qualquer um deles que não estiver junto vai limitar o outro. Então, os 3 fatores têm que andar junto. Então, quem que determina o progresso de um atleta? Até onde ele pode chegar? Quem determina é a rotina. Como que ele come, como que ele descansa. E como que ele treina. Se ele treina mais ou menos, eu durmo mais ou menos, eu tô comendo mais ou menos, ele quer virar o Schwarzenegger, ele não vai conseguir, provavelmente. Por quê? Porque a rotina não está permitindo. Né? Então isso faz parte. Tá? Esses 3 pilares aí são fundamentais para um progresso na atividade física, principalmente na musculação, né? Ou qualquer outro esporte também, isso é fundamental.
Então há necessidade, tá? Até mesmo para jovens, adolescentes, existe um mito sobre a musculação vai atrapalhar o crescimento. Não vai atrapalhar o crescimento, mas uma alimentação inadequada associada a um treinamento muito intenso, isso pode atrapalhar. Tá? Existem pessoas que apelam pro jejum, né? Ficam sem comer para emagrecer. E daí depois para recuperar massa muscular é muito difícil. Realmente o ganho de massa muscular é sofrido, todo mundo sabe, vai lá na academia. Não é que eu sou contra o jejum, não. Mas existe alguns fatores que tem que ser levado em conta, principalmente a parte da proteína. Vamos supor que eu faça um jejum intermitente e realize só 2 refeições ao longo do dia. Será que eu consigo atingir a proteína? Provavelmente não, porque eu vou ter que fazer um volume de refeição grande. Se eu sou uma pessoa que preciso de 2.000 calorias, vamos supor, 2.000 calorias no dia. Se eu resolvo fazer 2 refeições, eu vou ter que fazer 1.000 cada uma, não é? E será que eu consigo garantir tudo que eu preciso? Porque existe um limite de aproveitamento sobre isso. Então, provavelmente eu não vou conseguir garantir. Outro parâmetro seria em qual momento você vai incluir atividade. Se eu estiver no final desse jejum e resolver fazer uma atividade, a barra vai cair na minha cabeça lá, vou desmaiar. Né? Então eu tenho que adequar isso muito bem, tem que ser muito bem adequado o momento da execução da atividade física, mas eu acho que a alimentação aí é o que vai ser mais prejudicial, porque no final das contas você não vai passar a vida fazendo um jejum intermitente, você vai ter que voltar para a normalidade, que seriam 6, 7, 4, 5, 6, 7 refeições. Né? Então, por que já não começa na normalidade? Então, essa adaptação é um pouco ruim de fazer. Existem adolescentes que passam pelo processo da obesidade, querem emagrecer, ganhar massa, né, se encorajam para começar a fazer academia, só que é muito arriscado, né? Tipo, numa faixa etária da adolescência fazer um jejum intermitente. Também existe algum problema cognitivo. Acho que você restringe demais aí o fator de alimentação, né? Eu não vejo isso tão vantajoso assim. Eu acho que manter refeições equilibradas ao longo do dia seria bem mais vantajoso, para a gente não ter picos de hipoglicemia, por exemplo. Nossa, agora não conseguindo estudar, vai estudar. Existem alguns tecidos que gastam muita energia. A gente pensa que estudar não, mas gasta. O cérebro, o fígado, o músculo, eles gastam muita energia. Se a gente pegar uma pessoa musculosa de 100 quilos e colocar uma outra de 100 quilos que não tem tanto músculo assim, os dois parados, quem tem mais músculo vai gastar muito mais energia. Ele precisa de muito mais energia para sobreviver, para as funções fisiológicas ali, mesmo os dois estando parados, tá? Então, não é que eu discrimino, pelo amor de Deus, por favor. É uma estratégia. Se é válida ou não, eu não sou adepto, tá? Eu prefiro fazer a normalidade, onde talvez você não comprometa tanto a massa muscular. Perde massa muscular, abaixa a taxa metabólica basal, a pessoa não sustenta isso, volta a comer, ganha peso, frustra, vira aquela bola de neve, o efeito sanfona. Pode correr o risco da pessoa desenvolver uma anemia, por exemplo? Pode acontecer, pode. Se não tiver muito bem calculado, pode acontecer, tá? Isso pode acontecer, sim. Uma pessoa que se alimenta mal, não consome os nutrientes necessários, isso pode afetar a saúde mental dela de alguma forma? Pode também. A gente depende de alguns nutrientes específicos ali para nosso sistema nervoso, né? Principalmente cognitivo, algumas gorduras. Para a formação neural ali pro feto, ali a gente precisa da vitamina B9, né? O ácido fólico, a niacina, a vitamina B3. Então, pode atingir o cognitivo? Com certeza. Pode. Quais tipos de problema pode causar? Vamos pensar, ficar um pouco distraído, não ter tanta ênfase, ficar cansado, né? São sintomas clássicos de uma desnutrição, né? Não é apenas o cognitivo, seria tudo em si que iria afetar, tá? São condições corriqueiras que pode acontecer, aquela preguiça, nossa, não quero ir, ai meu Deus, estou cansado, ai, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Isso ocorre, tá?
A falta de uma introdução alimentar na infância pode afetar a vida adulta? Na questão da saúde? Pode sim. Se a gente for pensar desde do nascimento, os 1000 primeiros dias são os fundamentais ali. Né? A gente tem as fases onde vai ter só aleitamento, a introdução ali de frutas, a consistência pastosa, mas esses 1000 primeiros dias são fundamentais. Na adolescência também. Principalmente por quê? Porque a gente está tendo um boom aí de hormônios, principalmente o hormônio GH, que é um hormônio de crescimento. Então a necessidade calórica ali de um adolescente provavelmente é bem maior. Tá? Por quê? Porque eu preciso... Se o meu osso tinha 10 centímetros, agora ele tem 15, não dá. Eu vou ter que dar mais nutriente para ele. Tá? Isso é evolução. Tá? É igual a musculatura. Cresceu. Então tem que dar mais alimento, tem que dar mais combustível. Tá? Isso é o que tem que ocorrer. Muitas mães, assim, pais também, né? Tem o problema do filho ter uma seletividade alimentar e comer só coisas específicas. Eu queria saber se tem algum jeito de incentivar a criança a comer coisas mais saudáveis. Tem sim. Talvez mudando um pouco a consistência, a coloração, os tipos de alimento. Essa seletividade também pode estar muito ligada ali a alguns transtornos psíquicos, pode ter um acompanhamento psicológico, isso pode ocorrer. Tá? Não precisa ser apenas um nutricionista, dependendo se existir algum transtorno alimentar ali em si, né? Mas a gente pode mudar as consistências, pode mudar o tipo de alimento, oferecer lanches que se pareçam ali com os alimentos que ele seleciona, isso pode acontecer. E tentar fazer o máximo possível. Tudo que vai influenciar é o ambiente. Se o ambiente ali do lar estiver adequado para isso, ele vai ter que se adaptar àquilo. Tá? Isso, eu acredito que o meio ali influencia muito. Eu queria voltar um pouco naquele assunto do jejum, para quem faz jejum para perder gordura. Porque eu já ouvi falar, não sei se é verdade, mas já ouvi falar que quando você fica de jejum, assim, quando você volta a comer, seu corpo armazena mais. Porque, ele tem... Entende que entende. Tá demorando para entrar. Tá faltando. O que acontece, o fornecimento de energia ali está menor. Claro que ele vai querer... não é que ele vai armazenar, ele acaba abaixando a taxa metabólica. Se eu abaixar minha taxa metabólica basal, meu corpo começa a trabalhar de uma velocidade mais lenta. Isso não favorece perda de peso. Tá? A grande chave disso tudo é a perda de massa muscular. Tá? O que entrelaça isso é a perda de massa muscular. Isso que tem que ser preservado, tem que ser muito bem calculado. Mas eu não vejo como que eu vou preservar isso fazendo 2 refeições para uma pessoa. É quase que impossível. Se eu jogar 2 gramas de proteína para um cara de 100 quilos, são 200 gramas de proteína, eu vou jogar em 2 refeições, isso não vai ser absorvido, isso não vai ser aproveitado, não tem como eu fazer isso. Então ele vai degradar a massa muscular provavelmente. Tá? Então a taxa metabólica vai abaixar. Como que funciona isso? Existe uma taxa metabólica, que é o nosso basal, que é onde é o mínimo que a gente precisa para as nossas funções, para tudo ocorrer bem, né? Multiplicação celular, para que tudo ocorra muito bem, né? No equilíbrio. Se eu oferecer para o meu metabolismo menos do que isso, ele vai entender isso como uma crise energética. Peraí, eu trabalho a 1000 por hora, ele está me dando 500, ele vai morrer, não pode. O que ele faz? Eu vou abaixar para 500, né? Eu vou abaixar para quanto ele me dá. Então, você abaixando a taxa metabólica basal, seu metabolismo está trabalhando mais lentamente. Então, o gasto energético já diminuiu. Aí a pessoa quer tirar mais alimento, não emagrece, ganha gordura. Ela não entende o que está acontecendo. Aí já não quer sustentar mais aquilo, gera uma frustração. Subiu na balança, o peso não desceu, ficou frustrada, larga a mão disso, volta a comer, ganha o peso que perdeu. Vira aquela bola, aquele ciclo normal do efeito sanfona, tá? Isso é normal. Não que seja ruim, não é. Mas tem que ser muito bem feito. Muito bem feito, tá? Existe a chamada retenção de líquido, né? Que as pessoas falam. Eu gostaria de saber como que isso acontece. Acontece pela diferença de sódio e potássio.
tá? Se eu consumir pouca água, meu corpo tem que segurar. Por quê? Porque você não está colocando ali, existe uma quantidade maior, o sódio ficou em maior concentração, e eu preciso reter esse líquido, senão vai haver uma crise aqui também. Então, a ideia mesmo seria consumir água? Sim. Preciso consumir para quê? Para que aquele sódio ali fique diluído. Tá? Existe essa necessidade. Não tem como, se eu não consumir, ele vai segurar para que eu não tenha uma desidratação. Tá? Existe algum tipo de plano de dieta assim, que é infalível? Tipo, se qualquer pessoa fizer, vai ser bom? Puxa vida, não, é individual, tá? Todo plano é individual, as necessidades são individuais. Claro que se você tomar 8 copos d'água antes do café da manhã, 8 antes do almoço e 8 antes do jantar, você vai comer menos, né? Mas não acho que não é uma estratégia muito boa. Mas é individual, tá? Totalmente individual. As necessidades são individuais, tá? Tem uma coisa que as pessoas falam que não dá pra saber se é verdade ou não, mas eu acredito que seja. Que as pessoas falam que quando você come e toma alguma coisa junto, isso afeta no processo de emagrecimento, se a pessoa estiver no processo de emagrecimento. Afetaria no sentido de vou emagrecer mais, você diz, ou não? Pelo contrário, as pessoas falam que engorda. Na verdade, o que acontece é o seguinte: se eu consumir um líquido ali, você tem uma expansão do estômago, tá? Isso daí, se a gente persistir com isso, provavelmente cada vez ele vai querer mais alimento. A ideia dá pra gente restringir esse consumo de líquidos durante a refeição, tá? O ideal seria nada, né? Mas se a gente restringir ali 200, 250 ml, a gente não tem nenhum tipo de agravo em cima disso. Tá? Se a gente tiver com uma alimentação muito bem regrada, muito bem sinalizada, o ritmo circadiano ali estiver muito bem estabelecido, é muito difícil atrapalhar. Tá? Claro que em momentos de calor a gente toma mais água, porque a excreção é maior de suor e tudo mais, né, por refrigeração. Mas o consumo ali, se for restringido, eu para os meus pacientes, normalmente eu restringo um pouco. Por quê? Porque eu prefiro que tenha alimento em vez de água. Aquela água ou aquele suco pode estar ocupando um lugar de que seria alimento. Né? 200 ml, 200 gramas, poderia ser 200 gramas de alimento, seria mais viável. Né? Os adolescentes sentem mais fome, né? Mais fome e sono. Faz bem comer de tudo? Não. A alimentação é equilibrada, porque senão a gente pode pensar no crescimento aí, né? O adolescente tem uma taxa hormonal ali oscilante, que a gente tem um momento do estirão, né? Um boom aí de hormônios, onde a gente tem uma necessidade maior ali, então a fome é realmente um pouquinho mais acentuada, tá? Até as taxas metabólicas também, as contas para os cálculos de taxa metabólica incluem as variáveis de idade, tá? Então essa idade realmente influencia ali na taxa metabólica basal. Uma coisa é uma pessoa com uma taxa metabólica basal de 2.500 calorias parada olhando para o teto, e a outra é 1.000. Né? Então a necessidade de manter tudo aquilo ali é maior. Se eu não oferecer, vai faltar. Tá? Para as pessoas que fazem o jejum, quais são os riscos dessa pessoa ficar comendo sem comer por muito tempo? O pior de todos, degradação muscular. Eu não vejo tanto degradação do tecido gorduroso. Vai existir, claro, não é uma coisa específica, só vai queimar músculo. Não. O problema é o glicogênio muscular, glicogênio hepático, que a gente tem as nossas reservas ali de energia, né? Como se eu fico muito tempo ali em jejum, vai chegar uma hora que o seu corpo vai pedir alimento, e se você não oferece, ele vai ter que degradar algumas reservas que a gente tem. Normalmente essas reservas hepáticas, né, são o glicogênio hepático, que é o primeiro que vai ser mobilizado. Aí depois, se isso não acontecer, a gente pode ter uma quebra, e se isso acontecer em demasia, a gente pode depois ter uma quebra de tecido muscular. Então isso é o que mais pode acontecer, tá? E até vão ser a sensação de hipoglicemia, por exemplo, pode acontecer, né? Fraqueza, tonturas, isso pode acontecer normalmente se o período for, se essa janela de refeição for muito extensa,
Isso pode acontecer. Uma hora ou outra, se ele ficar com fome, uma coisa que pode quebrar muito aí a dieta é fome. Fome é uma coisa que dificilmente a gente controla. Então, para quebrar um plano alimentar, basta ficar com fome, né? A gente vai no supermercado com fome, raramente a gente sai com coisas saudáveis de lá, né? Quase que pega ali na gôndola um chocolatinho e já come. É difícil, fome é um pouquinho... Então, essa sensação é um pouco perigosa para um plano alimentar, né? Nosso podcast chegou ao final. Gostaríamos de agradecer pela participação do nutricionista Paulo Massucci, que nos proporcionou as respostas de tantas perguntas. E eu que agradeço o convite. Puxa vida, espero que eu possa ter esclarecido algumas dúvidas, né? Porque às vezes a gente fala, mas não sabe se a maneira com que a gente fala está sendo interpretada muito bem para todos. Mas estou aberto aí para outros convites também, tá? Agradeço novamente. Muito obrigado. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.